Olá, gente. Eduardo Lanes de novo, professor do Departamento de Desenho do Colégio Pedro II. Nesse vídeo agora a gente vai conversar sobre vistas ortográficas. Lembrando que vistas ortográficas é um tipo de representação do sistema cilíndrico ortogonal. Portanto, as suas projetantes partem do infinito e por essa razão elas são paralelas entre si. Esse slide aqui mostra a necessidade das vistas ortográficas. Então vamos lá. Nesses três primeiros objetos, nós temos, se olharmos de cima, quisermos a vista superior, portanto, deles, teremos a imagem de um círculo para todos os elementos. Portanto, uma vista ortográfica somente não é suficiente para a gente entender, compreender os objetos de verdade. Assim como uma vista não é suficiente, há certos casos em que duas também não são, né? Então aqui a gente tem um cone, ele visto de frente e de cima nós temos respectivamente no plano vertical a imagem de um triângulo e no plano horizontal a imagem de um círculo. A imagem lateral, a projeção lateral desse cone daria outro triângulo. Mas dependendo do objeto, é necessário que a gente lance mão de uma terceira vista ortográfica. Muito bem. Aqui, se nós tivermos um cubo, teremos para vista frontal um quadrado, para superior também e para lateral esquerda também. Diferente dessa peça, se nós tivermos somente a vista frontal e a vista superior, ficaríamos com a mesma situação anterior do cubo, mas sabendo que não é um cubo, por isso é necessário que utilizemos uma vista lateral esquerda, neste caso, para mostrar exatamente o detalhamento da peça. Então, repetindo esse slide, mais para dizer, e dependendo da complexidade da peça, a gente deve lançar mão de mais uma vista ortográfica. Então, estão aqui relacionados as vistas e os planos de projeção. Na vista frontal, é uma projeção vertical, no plano vertical. A vista superior é uma vista no plano horizontal. É uma projeção no plano horizontal. E a vista lateral, a terceira projeção, no plano lateral de projeção. A totalidade de uma peça pode demandar 6 vistas ortográficas, até 6 vistas ortográficas. Então são elas: a vista posterior, que seria oposta à frontal, a vista inferior, que seria oposta à superior, e a vista lateral direita, que seria oposta à vista lateral esquerda. Então aqui estão elas, as 6 vistas possíveis de um objeto. E aqui, portanto, a paginação depois da planificação de todas as 6 vistas do objeto. É interessante também notar que sempre a lateral esquerda ficará à direita da frontal, assim como a superior ficará sempre abaixo da frontal. Visibilidade é um assunto que a gente vai tratar para saber quando a gente vai utilizar linhas contínuas ou linhas tracejadas. Nesse caso aqui, por exemplo, essa pirâmide, na sua vista superior, nós enxergamos as arestas laterais e, portanto, o traçado é contínuo, portanto, sem interrupção. Neste caso aqui, a pirâmide de ponta cabeça, mas ainda olhando de cima, ou seja, querendo obter a vista superior, nós tracejaremos estas arestas laterais, porque, apesar de nós sabermos que elas existem, nesta referência para a vista superior, elas não são vistas, e quando não forem vistas, as linhas devem ser tracejadas. Esse segundo caso aqui é sobre furo passante. Como o nome diz, é um furo que passa, atravessa a peça. Então, se atravessa toda a peça, seria essa representação aqui, pela vista frontal ou lateral esquerda, que a gente sabe que atravessa toda a peça. Nesse segundo desenho aqui, o furo foi até mais ou menos o meio do caminho. Então é um furo não passante, porque não atravessa a peça. Como saber se é um caso ou outro? Nessa perspectiva aqui,
pelo fato de ela não apresentar linhas tracejadas, ou seja, ela não informa precisamente se ele atravessa ou não, a gente opta por padrão que ele atravessa sim toda a peça. Isso é simplesmente uma convenção. Mas se eu quiser que o furo não atravesse, que seja um furo não passante, a perspectiva deve dar conta disso, deve informar se atravessa ou não. É, na descrição do vídeo, né, gente, você vai encontrar um link para imprimir, né, as malhas. Nós teremos malhas quadriculadas e isométricas. Sobre o desenho isométrico, esse assunto ficará no nosso próximo vídeo, ok? Então você pode imprimir utilizando esse site, tá certo? Para você fazer os exercícios que virão em seguida. Então a proposta é, cada tracinho aqui para o exercício, cada tracinho desse vai corresponder a uma unidade dessa malha quadriculada. Você também pode dobrar a escala, ou seja, fazer um tracinho e usar dois quadradinhos aqui, duas unidades nessa malha. Então é hora de você pausar, pensar bastante e ver se consegue encontrar a vista frontal, desenhá-la nesse espaço, dar um espaço de um ou dois quadradinhos para fazer a lateral esquerda e abaixo, não é isso? Lembrando sempre que abaixo da frontal haverá a vista superior. Então, pause o vídeo, raciocine e veja se você chegou no resultado esperado. Bom, imaginando que depois de pausar o vídeo, se você chegou a esse resultado aqui, parabéns. Repare que no gabarito eu optei por colocar a separação entre as vistas com duas unidades. Mantive uma unidade tanto da informação da vista, como para a realização aqui do exercício. Idem, você vai pausar, pensar e ver se chegou à conclusão do slide seguinte. Então está aí, ou estão aí, as vistas ortográficas. Vou chamar a atenção para esse único trecho, as três vistas, só na superior existe uma informação aqui de um tracejado. Significa a aresta que parte deste vértice. E ela está ali dentro da peça. Um outro exercício para você pausar, pensar e ver se chegou à conclusão. A diferença nessa sequência é que já existem duas vistas ortográficas, a frontal, a lateral esquerda, e falta somente você desenhar a superior. Muito bem. Você vai notar que para a obtenção da superior, eu utilizei aqui um ângulo de 45 graus, porque as vistas se comunicam, elas mantêm uma relação entre si, até porque a peça é uma só, ela é única. Então, toda a largura que você marca aqui, presente na vista frontal, há de se marcar na superior. Então, essa aresta daqui significa essa distância aqui de largura. Então, tem que repetir. Como é que a gente faz? A gente traça essa linha de construção, que a gente chama de linha de chamada, e vai marcando todas as larguras. Agora, na vista lateral esquerda, tem a informação das profundidades. Então, todas as distâncias daqui foram trazidas para cá, e neste caso eu utilizei um ângulo de 45 graus, utilizando o próprio esquadro, né? Se eu tivesse feito com lapiseira e papel. Se fosse com compasso, a gente colocaria a ponta seca aqui, onde estou mostrando, abriria o compasso até aqui e rebateria essa medida, traria essa medida para cá. Mais uma sequência de vistas ortográficas, você vai pausar, pensar. Dessa vez a malha está um pouquinho maior, né? As unidades de medida aqui estão maiores. Bom, se chegou a esse resultado, parabéns. Aqui estão a vista frontal, lateral esquerda e superior. Note que na vista frontal agora aparecem duas arestas tracejadas, que são essa vertical,
seria essa aresta que parte deste vértice daqui e vai até abaixo. E na vista, ainda na vista frontal, essa outra aresta aqui significa que parte deste vértice onde eu estou deixando o mouse. Muito bem. Parabéns se chegou naquele resultado. Sucesso para todos. Bons estudos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.